Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Galera, tô de volta aí, o canal vai voltar, eu quero muito ficar. Depois de anos sem vídeo vai ter vídeo novo no canal. E se você já gostou dessa novidade, se inscreva, compartilhe, dê like no vídeo, que a gente tá junto aí. E eu acho que agora o canal vai engrenar, né, no sentido de ter regularidade. Bom, galera, hoje eu tô aqui para falar de um jogo que foi um sucesso estrondoso ali no início dos anos 2000, mas que com o passar dos anos infelizmente não conseguiu se manter e meio que acabou. Nesse vídeo eu vou falar do Gunbound. Se você gosta dessas histórias da internet antiga, dos anos 2000, acompanhou ou não acompanhou e quer e gosta dessas curiosidades, já deixa o like no vídeo aí. O início dos anos 2000 foi uma época agitada no entretenimento. E nos games isso não foi diferente, né? Um dos movimentos que é o mais importante para esse vídeo foi a ascensão dos games online, os famosos MMO. Na verdade, esse foi um fenômeno que começou no final dos anos 90, mas foi estourar mesmo ali na primeira metade dos anos 2000. Dentre os games de multiplayer online que fizeram sucesso nessa época, a gente pode destacar Tibia, Ultima Online, Quake, Ragnarok, Counter-Strike, World of Warcraft, o Grand Chase também, o RuneScape e o assunto de hoje que é o Gunbound. Claro que teve muitos outros, mas o assunto de hoje é o Gunbound porque marcou demais a minha infância. Naquela época, a gente estava vivendo a ascensão das LAN houses. Eu acho que eu posso dizer que elas foram o equivalente dos anos 2000 aos fliperamas dos anos 90 e 80. Obviamente que esses espaços não eram exclusivamente para games, mas não tem como negar que naquela época era provavelmente a maior forma de arrecadação da maioria delas. E elas se popularizaram por um motivo bem parecido com o dos fliperamas e locadoras de jogos. Do mesmo jeito que era inviável para a maioria das pessoas ter um Super Nintendo ou Mega Drive, até um Play 1 em casa na década de 90, também era inviável e extremamente caro ter um computador em casa nos anos 2000. Eu me lembro que quando acontecia de alguém ter um PC em casa, o pai só usava para ler e-mail e fazer coisas de trabalho. Raramente era para jogo, não deixava a molecada mexer muito, porque era um equipamento caro e se quebrasse, meu amigo, era complicado de conseguir uma assistência neles. Eu me lembro também da cultura dos cybercafés, né? Que eram basicamente umas lan houses mais gourmet que tinham na gringa, tipo, lugares que eram restaurantes, lanchonetes e que tinham acesso à internet que naquela época foram meio que apropriados pela cultura gamer da época, né? Acontece que aqui no Brasil eu nunca vi um cybercafé nos moldes que eu via nas fotos, na verdade, na gringa e tal, principalmente Coreia do Sul e Estados Unidos. Mas uma vez só eu vi uma lan house um pouco mais gourmetizada, um ambiente assim um pouco mais chique, que foi quando eu comprei meus cartões de cash para colocar no Gunbound. Eu vou explicar o que é o cash do Gunbound mais pra frente, mas era basicamente você pagar para ter o dinheiro do jogo e comprar itens melhores. Aqui em Salvador, eu não vi realmente nenhum cybercafé. Se na sua cidade você viu, você lembra de ter um cybercafé, comenta aí pra mim e diz se ele era tão legal quanto esse aí da Coreia e tal. E os lugares eram tão bons, os malucos lá eram tão viciados, que acontecia coisas estranhas nesse cybercafé aí, cara. Cultura gamer dos anos 2000, o pessoal pensa que não, mas era bem bizarra em alguns aspectos, tá? Mas o papo não é sobre isso. Um dia eu pretendo fazer um vídeo sobre a cultura dos cybercafés, falar um pouco mais das lan houses, mas vamos voltar pro Gunbound. Para você entender o sucesso do Gunbound aqui, é preciso que você, que não viveu a época, saiba. A internet era muito lenta. Era coisa de meia hora, uma hora para abrir um site completamente pela primeira vez. Baixar coisas era inviável para a maioria das pessoas também. E para piorar, a internet ainda era discada para a maioria esmagadora das pessoas que usavam a internet. E usar a internet custava tanto quanto uma chamada de telefone, saía o olho da cara. Pagava o pulso da chamada de telefone cada vez que você usava, a não ser que você usasse depois da meia-noite ou finais de semana. Só a nível de curiosidade, né, a gente ainda estava na época da internet 1.0. As coisas eram tão lentas na internet que quando a pessoa criava um site, ela tinha que maneirar no uso de imagens. Os GIFs estavam começando a ser o grande chamariz do momento, imagens em movimento, mas você não podia abusar disso na hora de criar seu site, senão ficava pesado demais, demorava demais para as pessoas conseguirem carregar sua página.
Bom, então agora eu vou explicar um pouco a história do Gunbound. Ele foi lançado em 2002 pela sul-coreana Softenix, e o jogo rapidamente ganhou notoriedade na Ásia, principalmente nas Filipinas, Taiwan e na própria Coreia do Sul. Em 2004, a OnGame licenciou o jogo aqui para ter servidores no Brasil. E aqui vai uma informação meio contraditória. Em alguns lugares durante a minha pesquisa, era dito que Gunbound foi o primeiro jogo online a ter servidor no Brasil. Outros já disseram que foi o Tibia. Outros citaram até o Ragnarok, mas todos falam do mesmo ano, 2004. A verdade é que, independente de quem tenha sido o primeiro, a localização do Gunbound foi praticamente perfeita em termos técnicos, e de abrangência também. Porque além dos servidores no Brasil, que melhoravam muito a conexão para jogar, teve também a tradução de todos os textos do jogo, menus, sites em português, equipe de moderadores e GMs também eram todos brasileiros, né? Galera que bania os outros jogadores, que cuidavam ali do jogo, né? E todo mundo estava aqui no Brasil, todo mundo era BR. Isso era uma coisa que foi inédita na época. O jogo recebeu uma localização em praticamente tudo, até na equipe que cuidava do jogo. Então, o Gunbound foi o primeiro a ter esse modelo de localização. Acredito que depois as empresas viram o quanto isso deu certo e começaram a fazer a mesma coisa. Mas a verdade é que eu não me lembro de outro jogo antes do Gunbound a ter esse nível de localização tão abrangente, tão bem feita, levando em consideração os padrões da época, né? É bom a gente lembrar que apesar do, por exemplo, o Counter-Strike fazer sucesso no Brasil, sim, mas ele era jogado por LAN na maioria das vezes. Ou seja, com rede local, né? Em algumas LAN houses. E até a chegada da banda larga nas LAN houses, era complicado você jogar um jogo que não tinha servidor no Brasil. Em 2004 foi o boom aí, a gente teve o Gunbound, logo depois acho que teve o Ragnarok e muitos outros. E a partir daí, galera, as coisas ficaram sérias. Gunbound rapidamente ganhou popularidade e junto com os grandes da época, como Ragnarok e Counter-Strike, fizeram a cabeça da molecada. Eu digo que Gunbound, junto com esses dois aí, viraram sinônimo de jogo de LAN house. Se você fosse numa LAN house que tirava seu lucro ali a partir da galera jogando e não tivesse um desses três aí, pode ter certeza que o serviço dos caras não era bom não, porque era obrigatório ter esses três jogos. Mas agora que eu dei o contexto e falei sobre a localização, falta explicar uma coisa importante para quem nunca jogou. Como era a jogabilidade do Gunbound? Se você já jogou o Worms, vai saber rapidinho como era o Gunbound. Eu não vou entrar em tantos detalhes assim, porque o vídeo vai ficar mais longo do que ele já tá. Mas basicamente, o jogo era por turnos, e tinha alguns modos diferentes, mas eu vou me focar aqui no modo Score, que era o mais jogado. Era basicamente um Team Deathmatch, em que você tinha que eliminar jogadores da outra equipe. Mas os jogadores podiam voltar dentro de alguns turnos. E o que determinava se um time ganhava do outro era chegar a um número de pontos necessários. Tipo assim, cada eliminação valia tantos pontos e ao chegar no número determinado de pontos, o seu time ganhava e acabava a partida. Então o objetivo era eliminando o pessoal, basicamente, né? A cada turno você tinha um limite de tempo para jogar. O seu carrinho, que era chamado de mobile, o seu veículo, né? Tinha um limite de quanto podia andar em cada turno. Cada mobile tinha 3 tipos de tiro. O tiro 1, o tiro 2 e o tiro 3, que na verdade seria o Special Shot, que é uma ult, basicamente. E cada tiro de cada mobile, ele reagia diferente ao vento da fase. Acontece que tinha um sistema de vento que mudava esporadicamente durante a partida e que se você não prestasse atenção, você poderia errar o próximo tiro. Porque se você usasse a mesma força e a mesma angulação de tiro que você usou antes e o vento tivesse mudado, você muito provavelmente iria errar esse próximo tiro. Antes de começar o jogo, você podia escolher alguns itens, e esses itens estavam disponíveis para todos. Você tinha slot para 6 itens, mas alguns tomavam 2 slots. Todo mundo usava o Dual, que era o mais usado com certeza, que quando você atirava, saíam 2 tiros, mas o seu delay ficava bem alto e você demorava para jogar novamente. Eu vou explicar rapidamente aí o delay, né? É basicamente a demora depois do seu turno para chegar novamente no seu turno de jogar. Quanto mais forte fosse seu tiro e quanto mais tempo você demorasse para jogar, usasse itens durante o seu turno, isso ia contando ali no seu delay e aí ia demorar mais para você jogar novamente. Por exemplo, eu lembro que o Dual, que era o item mais usado, ele tinha um delay bem alto, né, se comparado ao tiro puro.
então você demorava bastante para jogar novamente. Tem vários outros detalhes da gameplay que eu não falei, mas tem dois aqui que eu acho que preciso falar, porque eu acho eles interessantes. Os Marbles tinham tipos que levavam vantagem em relação ao outro, uma coisa meio Pokémon. Basicamente, se você desse um tiro de um tipo no Marble que tinha fraqueza contra esse tipo, ele ia tomar um dano um pouco maior. Não tinha muito peso não, era uma coisa que não que chegava até a passar desapercebida pelos jogadores, mas é interessante, né? E também os tornados e os satélites, que tinham efeitos diversos. Ele era tipo uma coluna que aparecia no meio do cenário, tinha um espelho que fazia o tiro voltar, né? O tiro batia nele e refletia, né? O tornado de energia, que eu lembro que passava por ele os tiros e ganhava mais dano, né? Assim que tocava no adversário o tiro. E também o tornado, que era aquele que mudava a trajetória, né, do projétil. E era legal também, porque aí quando surgia no meio do cenário um tornado, você tinha que mudar toda a forma de pensar o tiro para ver se ele acertava o seu oponente. Outra mecânica legal era o sistema de avatares do jogo, que eram roupas que você comprava e te davam alguns status, como mais dano, mais defesa, menos delay para jogar e etc. Eram como se fossem skins, você comprava parte da skin, obviamente você podia usar o set completo, como a roupa do anjinho, né, que tinha a auréolazinha em cima da cabeça, tinha as asas de anjo, né, ou você podia simplesmente combinar um avatar com o outro e criar ali o seu estilo visual e o seu estilo de jogo, né, porque ali você poderia combinar os mais diferentes tipos de status, né. Eu adorava quando os avatares eram criativos em Gunbound, cara, eram muito bonitinhos. Em Gunbound, todo mundo era muito parecido, só diferenciava entre menino e menina, o boneco, mas combinando os avatares diferentes dava pra você ter um visual bem original, diferente dos outros, era legal. Tinha também os avatares comemorativos, que só eram disponíveis em algumas datas, como Copa do Mundo Natal. Você podia obter os avatares com Gold, que era o dinheiro ganho no jogo, ou com Cash, que eram comprados com dinheiro real. Você comprava os cartões de Cash, raspava eles e colocava o código lá, e o Cash era posto na sua conta, né? Estão vendo? O Gunbound pode ser um jogo bem simples, mas quanta coisa eu já falei dele, né? Quantas nuances. Quando você vai jogar, nota quanto o jogo era bem feito, bem redondinho. E o legal era que o jogo dependia muito da sua habilidade. Independente do avatar que você tinha, era necessário ter uma noção de força e angulação do tiro, né? A não ser que você usasse o aimbot, que era o hack que já dava tudo isso aí pra você de mão beijada. E mesmo assim, se você achasse que os avatares davam alguma vantagem no jogo, tinha um server que ignorava todos os status dos avatares. Então ali eles eram só estéticos. E aí era cada um possível. Você podia encontrar gente com rank altíssimo. Eu já encontrei dragão azul, dragão vermelho lá nesse server. Era muito doido. Agora falando do sistema de level. O Gunbound, ele não contava o level dos jogadores por números, mas por símbolos. Um desenhozinho. A galera começava pelo primeiro level, que era o pintinho, e depois ia evoluindo para martelo de madeira, machado, e a partir dos cetros a coisa ficava séria, porque só quem chegava nesses levels eram jogadores de alto nível. E chegar no dragão então, nos dragões na verdade, era bizarramente difícil, porque nesse ponto o Gunbound era diferente dos outros jogos. Somente um número limitado de jogadores poderiam alcançar esses rankings mais altos. Porque assim, eles tinham que estar no top 200, top 250 de jogadores do Gunbound para alcançar os levels mais altos. Por exemplo, o level mais alto naquela época era o dragão de prata. E só existia um dragão de prata, não podia existir mais de um. Era o jogador top 1 do Gunbound inteiro. Então, você já imagina quanto era difícil chegar no topo do topo do topo. E para você chegar lá, o jogador que estava na sua frente tinha que perder rank. Então, era bem disputado, cara. Era bem louco. Inclusive, isso deu uma treta, né, lá em 2007, porque basicamente descobriram quem era o jogador, que era o dragão de prata na época. E eu não vou dizer o nome do que eles fizeram, mas eles foram lá até a casa do cara, até da pessoa, não sei se era um cara ou uma menina, e levaram essa pessoa para outro canto, né? E aí eles queriam pegar a conta dessa pessoa à força e vender. Inclusive o caso saiu até no Fantástico. Foi um acontecimento muito louco para pensar que isso foi parar até no Fantástico da Globo, e só o que se falava disso no Orkut na época, cara. Todo mundo estava falando do jogador de Gunbound que foi surrupiado de alguma forma e levado para outro lugar. Enfim, vocês procurem aí, eu vou passar um pouquinho da matéria, mas
um pouquinho só da matéria do Fantástico, mas procuram depois aí Gunbound no Fantástico 2007, vocês podem ver a matéria completa. Se o computador pudesse terminar em Oeste? Pois foi isso que aconteceu, Pedro, em São Paulo. Uma quadrilha mostrou o melhor jogador brasileiro de um dos jogos mais populares da internet. Objetivo: ter aos pontos desse campeão para revendê-los no mercado clandestino. Pois é, minha gente. Esse é mais um final de semana da firma. Deu pra levantar alguma coisa, né? Que chato. 3 mil tá bom pra você, né, Planta? La Firma é o nome de uma gangue de internet, formada por jovens de classe média, que ameaçava e roubava jogadores deste game, um dos mais conhecidos da rede. A quadrilha gostava de se exibir. La Firma domina. Tchau, trouxa. Como um jogo de aparência infantil se transforma em palco de disputas violentas e negócios clandestinos. Nós estamos aqui com 5 players. É assim que são chamados os jogadores de internet. A idade deles é bem variada, vai de 18 a 41 anos. E o que eles têm em comum? Ficam horas diante do computador. Faixa de 8 horas por dia. De 10 a 12 horas por dia. Durante 3 anos joguei 18 horas por dia. Sem parar, todos os dias. Deixei de estudar, meu namoro terminou. Já deixa de ser diversão, começa a ser meio que fanatismo mesmo. O jogo conta com 2,5 milhões de adeptos no Brasil e é febre na Coreia do Sul há quase 10 anos. Na disputa, cada jogador acumula pontos, que depois podem ser usados para turbinar seu personagem. Você pode melhorar a aparência do seu personagem, comprar armas diferentes para ele, comprar veículos diferentes para ele. Quanto mais um jogador acumula pontos, mais ele se destaca no ranking. E mais valiosa passa a ser a conta dele. A empresa que criou o game proíbe a troca ou comercialização de pontos. Mas isso não impediu o surgimento de um mercado negro. Minha conta já foi roubada para ser vendida. Pelos itens que ela tem, ela dá para vender no mínimo por uns R$2.000. A partir do momento que envolve dinheiro, envolve fama, aí eles começam a te perseguir. Dudu Magic foi durante... Aí você me pergunta, como um jogo que fez tanto sucesso na época simplesmente faliu? Bem, antes eu tenho que explicar brevemente as temporadas do Gunbound, né? As Seasons. Quem joga jogo multiplayer online já tá ligado no que são as Seasons, mas eu vou explicar como elas funcionavam no contexto do Gunbound. A primeirona lá de 2004, né, na verdade 2002, mas 2004 no Brasil, era a Thor's Hammer, que contava com 16 mobiles, sendo 2 deles secretos, que você só podia jogar com eles se escolhesse um random, né, pra vir um mobile aleatório e ter a sorte de vir o Dragon ou o Knight, que eram esses mobiles secretos. Eles eram bem fortes, o bicho era brabo, cara. Já a próxima Season estreou ali em meados de 2006 e trouxe algumas mudanças, mas nada tão brusco. As principais mudanças foram na identidade visual, os menus mudaram bastante, né? Tiveram novos mapas, agora você poderia alugar os avatares por um determinado período de tempo. E tivemos 2 novos mobiles, o Frog e o Calcidon. Quando essa Season tava pra sair, eu me lembro muito bem da galera no Orkut, nos fóruns, postando vídeos, né? Os primeiros vídeos, a primeira época do YouTube mesmo, onde era só uns gameplay assim com qualidade baixíssima, no máximo 1-2 minutos de gameplay, e geralmente eles postavam da galera da Coreia, galera da Filipinas, usando esses novos mobiles. Era legal demais, isso deu um hype muito grande na galera na época, e quando saiu foi aquela coisa, não sei, me lembro bem, até a novidade foi tão grande que todo mundo quis entrar de vez no server e até deu problema logo no início dessa season aí. Bem nostálgico, bem nostálgico. Já a próxima, a terceira Season, foi chamada de Season 2. Não se confundam, galera. É Season 2, mas ela é a terceira, na verdade. É meio confuso, realmente. E ali foi o início da decadência do Gunbound. Mas não foi tão rápido não a parada. Foi mais gradativo, eu vou explicar, né? Lá para meados de 2008 chegava a Season 2 e essa sim chegou com mais mudanças logo de cara. Ela veio com um modo chamado Powerball, que eu nunca joguei e admito que nem sei do que se trata. Vou deixar um vídeo aí que eu encontrei na internet, porque eu não lembro desse modo, não lembro de alguém jogar isso. E tiveram 6 novos mobiles, só que esses vocês tinham que pagar para utilizar, seja com Gold ou com Cash. E aí você já nota que a parada começou a ficar estranha, né? Tem que pagar para usar os mobiles, que era tudo de graça. Mas enfim, eles até que não eram tão utilizados de início, esses pagos. Então o impacto no início não foi tão grande, mas gradativamente a galera foi vendo que eles eram fortes pra caramba, desbalanceados, e
foram pagando para poder utilizá-los, né? Eu não achava eles tão carismáticos quanto os antigos, não. Eu achava eles bem sem carisma, um design bem inferior aos antigos. Parece que nem pertencia ao mesmo jogo. É engraçado isso. Em 2012 veio o sistema de pets, que começou como uma coisa até que inocente e tal. Era só mais uma parte da skin, do avatar. E eram uns bichinhos bonitinhos, né? Que incrementavam um pouco seus status. Mas deixou de ser uma coisa inocente a partir do momento que eles iam ganhando habilidades apelonas, dependendo do level deles. Acho que no level 15, no 30 e no 50, eles ganhavam uma habilidade, uma perk, que, poxa, era muito complicado, cara. Porque tinha uma, que você ter uma ideia, paralisava o adversário por alguns turnos. Se tratando de Gambald, isso é muito apelão, isso é muito quebrado. Se você evoluísse eles até um level alto, o boost nos seus status era um negócio assombroso. E claro, você tinha que pagar pela maioria dos pets, podia comprar com gold, mas o valor era muito alto. E até mesmo os upgrades neles você podia pagar também com gold, mas a galera só pagava com cash porque era muito mais barato e era muito complicado você juntar o tanto de gold que você precisava só jogando. Começou as coisas... parece que Gambald entrou num ciclo infinito de só decisão errada a partir daí, né? Eu admito que eu joguei um pouco a partir dessa época, né? Então posso falar alguma informação errada, tô me baseando nas minhas lembranças em alguns vídeos do YouTube. Mas talvez a adição mais polêmica, e que na opinião de muitos estragou o jogo, foi o item 2. Lembra que eu falei dos itens que estavam disponíveis antes de começar as partidas para todo mundo? Pois é, no caso do item 2, além dele ser pago, né, você até podia conseguir com gold, mas já sabe, eles além de ser, eles eram consumíveis, então você conseguir com gold, você ia jogar, ia comprar um pouquinho, logo eles iam acabar. Então todo mundo pegava por cash mesmo, comprava os cartãozinhos e tal, e era isso aí. E os efeitos eram muito desequilibrados. Era coisa... Nossa, eu nem lembro muito bem dos efeitos, mas eu lembro que tinha um que aumentava muito o seu... aquele status de bungee, né? Tipo, o quanto o seu tiro quebrava o cenário. E em alguns cenários era um tiro já matava a pessoa, porque ela caía no vácuo, ela caía lá embaixo, né, do cenário, e quando isso acontecia, o player morria. Então eles tinham vários efeitos apelões, aumento de status, você podia jogar alguma condição no seu adversário, né, como delay mais alto, essas coisas todas, e isso aí acabou desequilibrando o jogo. E ao contrário dos outros itens, o dono da sala não podia simplesmente proibi-los, porque muitos deles você usava e o resto da galera da sala não ficava sabendo que você usou no meio da partida. E era impossível então proibir o item 2. Era comum a galera na época criar sala falando sem item 2, mas isso nada adiantava, né? Quem tinha o item ia usar mesmo, se o resto. Outra parada também que tinha era que você podia melhorar o mobile, e era pago. Agora você não precisava mais combinar direito o seu avatar para combinar com o que você queria dentro do seu estilo de jogo. Você podia pagar para ter todos os seus status no mais alto. Complicado, cara. A gente também teve um problema de cheats no Gambald, mas é aquela coisa, ser um problema que tinha em todo jogo da época. Era uma coisa muito comum. E por mais que alguns jogos realmente foram estragados pelos cheats, né, completamente destruído pelos cheaters, né, o Gambald não é esse caso. Por mais que isso existisse, eles não eram uma coisa assim que atrapalhava tanto quanto as decisões das empresas, né, que tomavam conta. Inclusive, eu posso até falar que Gambald é um dos poucos casos que, apesar dos cheats, as decisões da empresa foram muito piores e atrapalharam muito mais o jogo. E por falar da OnGame, a empresa que licenciou o jogo no Brasil, em 2010 ela parou de ser responsável pelo jogo aqui. Ela deixou essa tarefa a cargo da própria Softnet, devolveu o jogo, em outras palavras. E a galera até na época achou que isso poderia ser uma coisa boa, que finalmente o Gambald poderia ter um sistema de cheats melhor, anti-cheats na verdade, um sistema de anti-cheats melhor, mas foi a partir daí que a monetização, a macrotransação do Gambald piorou e as medidas anti-cheats não foram melhoradas como todo mundo achava que seria.
E realmente a Softnix conseguiu ser pior que a tão criticado um game na época. E as coisas foram ficando cada vez mais complicadas pro Gumball, até que em 2019 o Gumball Brasil foi encerrado. Tem um vídeo mostrando exatamente esse momento aí, um vídeo de 1 minuto e 55. Eu quando vi eu fiquei bem triste, cara, mas infelizmente as decisões da Softnix foram completamente opostas ao resto da indústria. Lá para os anos 2010, o iniciozinho, a gente teve LoL, teve Dota, e o PC começou a ser revivido das cinzas, né? Porque para quem não sabe, nos anos 2000 o PC recebia muito poucos jogos saindo no console, ficou uma plataforma só de jogos online ou jogos exclusivos do estilo mais do PC, como RTS e tal. Mas nessa época o PC começou a receber jogos grandes dos consoles, jogos AAA, e agora os jogos não eram só online ou offline, jogos eles tinham um modo offline, né, e também tinham um modo online. E toda a indústria foi para um canto e parece que a Softnix pensava em do outro lado, né? Com monetizações, micro e macro transações muito selvagens dentro do Gumball. E, por exemplo, o exemplo do LoL. Por mais que eu não goste do LoL, não dá para negar que realmente os caras cobram somente por coisas estéticas. Você depende 100% da sua habilidade para jogar, do seu conhecimento do jogo. E Gumball virou uma coisa muito pay to win num nível assim, vergonhoso, sabe? E tudo isso contribuiu pro nosso querido Gumball de base, né? O que é triste, cara, porque eu não sei se tem algum jogo parecido com o Gumball hoje em dia, não oficialmente. Porque mesmo os 2 Gumballs que lançaram pela Softnix de forma oficial, se não me engano teve o Gumball Mobile e um outro, eles não são a mesma coisa do Gumball clássico. Tem até alguns servers aí não oficiais que eles pegam a época do World Champion, fazem um server baseado nessa season aí. Eu cheguei a jogar um pouco e realmente é muito bom, porque ele imita realmente o jogo original, embora tenha muito mais latino-americanos no geral do que brasileiros em específico, mas é muito legal de relembrar esses tempos. Enfim, Gumball fez parte da cultura da internet dos anos 2000 aqui na América Latina, no Brasil, né? E eu realmente gostei muito dessa época, marcou muito a minha infância. E é um jogo que merece ser lembrado, na minha opinião. Tudo bem, ele teve um final melancólico, mas os seus tempos de glória não podem ser apagados. Galera, foi isso. Muito obrigado por chegar até aqui. Dá um like, deixa um like, se inscreve, compartilha. Se você lembra do Gumball, conta alguma história sobre você jogando aí embaixo, né? Ou se você não lembra, ou é novo demais para ter pegado essa época, comenta o que você achou do vídeo aí. Eu vou ficar por aqui por enquanto. Não vai faltar vídeo sobre histórias da internet, sobre jogos antigos, sobre Lost Media, sobre, enfim, uma par de coisa que eu quero fazer aí, galera. Tamo junto, valeu e até mais.